a nossa siembra, né? A nossa semeadura como agricultores, e vamos basear lá em Lucas 6, baseado no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Bom, Lucas aqui, nós sabemos que ele está classificado nos livros históricos, e o sistema religioso o põe como evangelho, e nós sabemos que isso não é evangelho, mas sim livro histórico, porque quem fala aqui é Jesus, não é Lucas. Lucas ouve Jesus falando e escreve o que ele ouviu e o que ele viu, depois de uma apurada investigação que ele fez, né, com respeito a Jesus de Nazaré, porque Lucas não era discípulo, né, de Jesus de Nazaré. Ele não acompanhou Jesus de Nazaré, mas ele achou interessante, ele como médico, né, a mente de pesquisador, de querer conhecer mais sobre, fez uma apurada, tomada de informação naquela época e escreveu o livro dele, que é chamado o livro de Lucas, relatando tudo que Jesus de Nazaré fez e tudo que ele falou. E aqui está algo muito interessante que Jesus de Nazaré falou, não foi Lucas, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi João, foi Jesus que falou. Eles simplesmente escreveram. E diz aqui o Senhor Jesus de Nazaré: dai e dar-se-vos-á, medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, nesse versículo, relata o que diz versículos anteriores a este, que são atitudes que trata de princípios da vida com Deus, aonde no versículo anterior ele diz: não julgueis para que não sejam julgados, né? Não condeneis para que não sejam condenados, perdoai e vos perdoarão também, né? Dai e dar-se-vos-á. Então, são vários conselhos que Jesus de Nazaré trouxe para um povo daquela época que era de Deus e que dava ouvido para ele. Presta atenção, dava ouvido para ele. Então ele trazia o quê? Conselhos para ter uma vida melhor na terra, mesmo debaixo da lei. Porque debaixo da lei, naquela época, todos que davam ouvido a Deus, vivia bem. Porque a lei era uma ordenança de Deus para guardar o seu povo. E ali, né, os discípulos, ouvindo Jesus de Nazaré falando, e o povo que o seguia, ele também queria que eles vivessem bem, debaixo de uma ordem, mas com um ato de quê? Obediência. Deus sempre exigiu obediência. Nos profetas ele diz: sacrifício eu não quero, mas eu quero o quê? Obediência. Porque sacrifício, muitas vezes faz com que a obediência seja falha, porque eles cobram Deus pelo sacrifício, não é isso? Oh Deus, eu estou aqui orando, estou aqui acendendo uma vela, eu fui em tal lugar, fiz as novenas, trezenas, jejuamos, oramos, fomos para os montes, Deus abençoa. É como se estivesse cobrando a Deus pelo sacrifício que ele fez, e Deus obrigado agora a abençoá-lo. Não é verdade? E não é assim. Ele diz: eu não quero sacrifício, mas eu quero o quê? Obediência. Obediência à sua palavra. Geralmente as pessoas que fazem muito sacrifício não conhecem a palavra. Com isso não tem uma vida ordenada pelo Senhor. Então o sacrifício dele vira sacrifício de tolo, vira uma tolice, que a palavra diz, sacrifício de tolos.
Por quê? Porque não estão submetidos à palavra. E o ato de obediência, Deus exige de quem? Dos seus filhos. Obediência é só para os filhos. E isso traz resultados, quando eu sou obediente, surpreendentes na minha vida e na sua vida. E nós estamos vendo aqui, esse resultado na revelação, o que ela significa para mim e para você, aonde ele diz que quando nós damos, nós o quê? Recebemos. Ele diz, dai e dar-se-vos-á. Alguém vai te dar. E nós vimos aqui que o que cabe para nós neste momento é o quê? Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dai, semeai. Porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. E Jesus de Nazaré aqui estava querendo melhorar a vida do povo do Senhor daquela época, trazendo instruções. E você e eu, como filho, devemos o quê? Acatar isso. Você e eu temos que acatar as ordenanças do Senhor. Ser obedientes. Ser obediente ao quê? Às suas escrituras. Ser obediente ao seu evangelho, como ouvindo. E para ouvir, você tem que vir aonde? A um centro educativo, como esse da Ciência de Cristo, onde você assenta e ouve instruções, e você acata as instruções, ou não, fica à sua vontade. Mas pelo menos você está ouvindo. Então, quando nós semeamos, ele diz que há uma medida. Qual medida que vem em retorno para quem semeia? É uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, o que é isso? Para nós que temos a visão da graça, quando você semeia, quem está olhando a sua semeadora? A cobertura angelical. Ela está de olho, ela está vendo se você e eu somos obedientes ou não à palavra de Deus. Ela está medindo a sua e a minha atitude, para que possa vir o quê? Recompensas generosas na minha vida, nessa área financeira. Igual nós falamos para os abençoados, filho de Deus é rico ou pobre? Se o filho de Deus falar que eu sou pobre, então você não é filho de Deus. Quem é filho de um milionário é rico ou pobre? É a lógica, Você é filho de Deus? Então você é o quê? Rico. Porque o Senhor é Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto nela habita. Então você é o filho de Deus. E para receber a herança que é confiada a ti, precisa de eu obedecer os seus conselhos. Dai e dá-se-vos-á. Quando você dá, você recebe. Quando você semeia, você recebe. Medida, você dá tanto e recebe medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Não tem sacrifício de tolo. Eu vou fazer um sacrifício, vou estar uma semana orando, fazendo corrente, vou estar nos montes, vou estar nisso e naquilo. Olha, isso é sacrifício. Deus não vai te dar nada por sacrifício. Você só adquira por causa da obediência que você tem. Se você obedece, você recebe. Se você não obedece, Deus é justo. Como é que Deus vai dar para quem obedece e aquele que não obedece também tem a mesma medida? Deus é justo? Jamais ele vai dar medida para alguém que não tem medida. Ele vai dar só medida recalcada, sacudida, transbordante, só para quem tem essa medida. Então você, como filho, chegou a hora de se apresentar diante do Senhor para mostrar que você é obediente. Assim é? Então vamos ficar de pé e vamos fazer uma confissão e assim semear os nossos dízimos e as nossas ofertas. Diga: eu recebo
que na obediência da sua palavra, eu estou semeando, eu estou dando de coração alegre e tranquilo, para que possa também receber, sem medida, de volta para a minha vida, para que eu continue semeando, para que a palavra corra e o evangelho seja propagado a toda a criação. Assim é, recebo, venhamos e semeamos.